Bambare, Ihagaba, aku beritahu, abang beda baru ada yang kena kaigo, aite kumari yang kena kaigo, aite kumari yang kau nak, yang kau punya bat, kumau imono kumari ni, nama ni. Pada hari kapan mana kumari, angin boy, aduh, me aku nanti. Ajoy, bini me abatai, me aku nanti. Lagu mari angin boy baka bini bakoi bini kapai. Dah, wan bagi ni boy hari me kuning aja baka ben kumari ke kumar tanya. Eu quero falar para todos que eu estive pessoalmente com o presidente Lula convidando para ele vir para nossa aldeia. E ele me disse que viria, mas não veio. Eu encontrei com ele novamente e convidei mais uma vez. Ele me falou que viria e não veio. Aí, terceira vez eu encontrei, falei, presidente, preciso que o senhor venha para minha aldeia. E agora ele está aqui. Então, e agora ele está aqui. Ele está aqui, a gente recebeu ele. Eu vejo que não são muitas lideranças que vieram. Gostaria muito que outros também estivessem aqui presentes. Mas enfim, ele já está aqui com nós e nós vamos falar com ele agora. Kaya kerang bayari, hari kabelia mak. Ne, ambil beli mak. Penjaga meng mana, yang meng mana ke meng, mereka kerja puluh di Amerika, bate, meng yang mak mana. Kerja yang bayari, mereka bayar kati, tanah dipakai gol. Mende ni baik kabeno. Kumena biaji, mengbeta bidapen. Ya kabra dia kame bape okraya, ne yen bakube mari kabe di batalha. Eu estive com o presidente Lula, falei dos povos indígenas e também da importância dos povos indígenas preservarem sua cultura, sua língua e seu modo de vida. O presidente me falou que isso é importante, preservar a cultura, manter e fortalecer a língua e a cultura. E pelo que eu falo com vocês, povos indígenas, parece que vocês não acreditam, não consideram o que eu falo. Mas eu quero dizer que eu sempre, desde jovem, lutei por nosso povo, pelo direito do nosso povo, pelas nossas terras e pela nossa gente. É só isso que eu fiz até hoje e agora vocês estão me vendo mais idoso. Mas há muito tempo eu venho lutando por nós, povos indígenas. Kaya, baru me minyo ayah, me marga. Ba, kumengi ba, oni kabenya lagi, umma. Lura, bana ba, mramri. Me umari me bela jura ba re jawa. Iya me kata Oma ikabeno yaleke ara bena jora bidar bawang ya darama me kukura yare yomo bamare rura kijaga me okabi ke me o a payun kude a purane me Nure kude kangoi ka juruba amore tania. É isso que eu
tenho para falar para vocês, parentes, mas agora eu quero dirigir a palavra para o presidente. Presidente, eu venho pensando no trabalho, eu venho falando sobre nós indígenas desde há muito tempo. Eu sempre tive a oportunidade de falar com autoridades e outras autoridades desde muito tempo, falando sobre o meu povo, sobre os nossos problemas, sobre nossa terra. Eu estou fazendo isso até hoje. Eu quero aqui pedir para o senhor pensar no seu próximo sucessor, que tem que ser o próximo presidente da República, para continuar com a forma do seu trabalho de proteger nós povos indígenas e nosso território, e apoiar nós povos indígenas. Mana wai dengan me aye megma ko ga nguya megma aye ajang dei mana ba ko mari magai kene kaya me ge kene mana no ko ga ngo puga mo yu ke ka ne puga mo puga ya kru no me mo ya obi que yo te va chue yo muy ai cô đeo cái mới ông cái ý nghĩa này yo muy ne ba ai chue cú mẹ mi ca ba jum mari ba ya ka ma ne yo như ta ne E, presidente, eu participei da posse do senhor, subi com o senhor, eu sou pajé, eu sabia que tem gente queria impedir que o senhor se tornasse presidente, e então eu não quero que eu e você a gente entre em contradição com alguma coisa. Eu quero que eu e o senhor a gente faça o trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil. Assim eu penso, assim eu peço. E eu estou sabendo que lá no Foz do Amazonas, Rio Amazonas, o senhor está pensando lá no petróleo que tem lá debaixo do mar. Eu penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garante que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento. Se isso acontecer, eu sou pajé também, eu já tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir e destruir, que podemos ter consequências muito grandes que não podemos conseguir parar. Então é isso que eu tenho para falar para o senhor agora. Não, ang mga tayo mo na ba mga kuha tayo ko? Umaya na yung mga ben kung mga ben may mga banyo na kayo ben ojo kuha pay ka ben kuha na ben yaw menu kol ka ngon menu ne ka ben ke meu umari mai ka jul tamne ya. Esse trabalho que o senhor vem fazendo, de lutar pelas pessoas, assim como eu fiz, nós dois então fazemos o mesmo trabalho, eu quero que a gente seja exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas também, depois de nós, quando partirmos,
essas pessoas possam continuar também defendendo outras pessoas, com esse trabalho de ajudar, de proteger, de garantir a paz, para que todos tenham paz. É esse que eu penso e falo para você. Alto Xingu. É isso que eu tenho para falar e eu vou encerrar minha fala porque a gente também tem que almoçar. Ele falou isso. Então, não, deixa eu traduzir o resto. E uma coisa, desde a posse, eu falei com o presidente, fiz uma cobrança para ele não repetir alguns erros que ele fez na gestão anterior. E eu não gostei de alguns trabalhos dele, mas eu falei para ele, presidente, daqui para frente vamos trabalhar certo, para que as pessoas sejam felizes com o nosso trabalho. E uma das coisas que eu pedi, inclusive o presidente se comprometeu, cadê o Tapi, cadê o Alto Xingu? Eu quero informar para você, o presidente, eu estou cobrando ele, para que ele faça uma reaviventação, uma nova limpeza no limite da nossa terra, para garantir esse limite físico, para proteger nossa terra, para que os nossos filhos, nossos netos usufruem desse nosso território. É isso que eu tenho para falar. Encerro a minha fala e Yabi. Nós estamos acompanhando direto da aldeia Piaraçu, na terra indígena Capoto Janina, o encontro do presidente Lula com o cacique Raoni. Apoio também aqui, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente. Você vai ficar aqui, vai falar do microfone. Eu não sei se ele vai seguir. O quê? Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês que eu já viajei muito o mundo. Eu já encontrei com mais de 120 presidentes da República dos países do mundo. Eu já encontrei com os presidentes mais importantes do planeta. Com o presidente da China, com o primeiro-ministro da Índia e com o presidente dos Estados Unidos, da África do Sul, de todos os países da América do Sul, de todos os países da América Latina, de todos os países da Europa. Eu já encontrei com o imperador. Eu acho bom você ficar aqui perto. Você está com o texto aí? Eu já encontrei com o imperador. Eu já encontrei com todos os reis que existem na face da terra e com todas as rainhas. Mas nenhuma dessas pessoas que eu encontrei, nenhum desses palácios que eu visitei, é mais importante do que essa visita que eu estou fazendo ao povo indígena do Xingu.
Não existe na face da terra nenhum homem, nenhum presidente, nenhum rei mais representativo do que o nosso querido Raoni. Por isso, a minha alegria de estar aqui e poder conversar com vocês. Eu tenho um pequeno texto que eu vou ler para facilitar a vida do nosso intérprete. Porque se eu começar a falar muito, ele vai ter dificuldade de traduzir. Então eu estou contente, já vem aqui segurar as páginas aqui para mim, porque não dá para falar e comer ao mesmo tempo. Eu vou falando parágrafo por parágrafo, e o nosso tradutor vai traduzir parágrafo por parágrafo, tá bem? Então vamos lá. Queridas amigos e queridos amigos, de tempos em tempos, a experiência humana é contemplada com o nascimento de seres extraordinários. Inyobikwa inyobikwa nire mekuni mana nangume kuka mana mekwa bidon mai me bakama menino bar me mecha me bakama menino bar o me vai meu mui me apimei com meu mui. Homens e mulheres que dedicam a vida à defesa do planeta e de seus povos. Menire kwame memukwa aben campanha kute pukane kabene kute homene kaben kadia menino bar. Cientes da complexidade de seus tempos e de suas realidades, movem estruturas para a construção de um mundo de paz mais justo e mais sustentável. Mekute mbuya acheka kugaraja tei acheka kugaraja kranti pumui meine kute amika mari ne neka kute mi põe kangoi ne kute meu tenye me umari meine aben kan meine umari meine anka de aribaka de mekute maria amenino bar. Estamos diante de um desses grandes nomes da história. Tá oniguai akatinhaka me bakabe murinha. Meu amigo Cacique Raoni, merecedor de todas as homenagens no Brasil e no mundo. Inyobikwa Robnico Benyobikwa ba akatinhaka me on akatinhi pema uribunya me ba tukaku nico me kutemarika de ba akatinhaka mo akatele boine como pichoja. É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Naba akatinhaka Robnima okreje kutela pede piriwa kuitibe Gran Cruz da Ordem Nacional. Yane mana me apei me makute okreje mramri me ne bekute baie kumono yan tan be ku bipecha. Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia. Nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão. Robni mramri tei kumrei Robni kute me bego kredi ka benjui Robni kute bani ka benjui Robni kute Amazônia ne ka benjui Robni toira an kute alpenha inoma menka de otemra Missão de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta. me bego kre o yarene me bego kre kukraja o yarene me bego kre ampia alka de yarene me ba o yarene aribag. Trabalho indispensável para as conquistas indígenas das últimas décadas, como os direitos assegurados na Constituição de 1988. Romni ja penya kubemramri kumene moya kangoina ano 1988 kan me kute piok ni pecha monoyaka me abego kre ne ya kaben an piok kute
ou a menina. Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e a relação do homem com a natureza. Melalui kube me bena julirai, mana kute meu mari meika de kute mari, kute ami mari mei mari, meu mari jamei mari ne, kute pline, mana puka, au makaji, puka au meikaji, me kute akranma ami, o puka kamune ne o ami ojua meikaji kute pline mari. Por isso mesmo, atrai atenção e apreço de tanta gente em todo o mundo. Kamne me ku me ku puka ku niko na pui puka jari com lobri de pinha pu mui pram ne ku mari pram. Anônimos, intelectuais, celebridades nacionais e internacionais. A pui me jari me inko te me amaria me o mari jarui me ku te penho a menino rui me puka yaka me yan a kebe me yan jo ku te lobri mari. Muitos chegam até aqui para beber dessa fonte e aprender com esse homem, ao mesmo tempo simples, firme, luminoso e amoroso. Me kumene me lobni ora bika mene ku te mari jari ya o go prabe ku tan ko comprane ku mari pramne a mi além mari pramne neka lobni te ani kai god akranma ku te me kata pragne tu akranma bena juliranyo mana me kunima iran ku me kunia beo ariban. É uma emoção muito grande estar em território Xingu, na casa de Raoni, e ser recebido com rituais de extrema beleza. Na babakatinha kame ore boine, robninho puka kama menino, puka be Xingu, robninho krika boine, game akukura jao ipa mo imeba, me akami krikulene me ama minha, né? Um privilégio para cada um de nós que veio de longe. Yane mramri me apui me awore ibonyama mai kumre bila me muya do ikujua ba me ibonyaka me krikulene. Companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, Boaba ikamu ikanikoi inike boai baie abenmari. hoje é um dia de homenagens, mas também de escuta às demandas de vocês para encaminhamento das soluções. Akatiaka ne lobni kutela pejupere yanyo akati kangwe bakine ne kamaite kamanjo moya me abenkata ba ie marine o meika de marija o marika de buina. Tenho certeza de que todos vocês sabem, mas faço questão de lembrar e repetir sempre que possível. Yaneba kumad meia marimei ne kambaye biri me amangarenga meia mari ge boita ben malen kumad. Somos um governo que respeita os povos indígenas, reconhece seus direitos e trabalha dia e noite e dia, para que eles sejam assegurados. E bena de orelha, bidaga me mari kumre. Me abego krai me pia aka de mari, me anyo pi o, me anyo, me ane ka benka de mari, na ba makambar kama pet, na ba makati na pet. Ya e neia me aneia e de mari na ana anen. Não só respeitamos e reconhecemos, mas admiramos e amamos seus saberes e sua cultura. E é me kugraja mari mai kumre me kugraja pumui ne kamaite e mankine me admarija me kugraja me aremenya homo impram kumre. Reconhecemos os direitos e temos a exata noção do papel indispensável dos povos indígenas para a preservação da floresta e para nosso enfrentamento à mudança do clima. Me abego krenyo piokia, me abego krene, a minha cabenia,
mramri mai kumre muka me bego krane me amine ka bene au pukane ka bene kam ba meine ni me banho puka kai be a kligo me kamba ali ba de mari meine babaia. E isso é muito visível quando temos uma oportunidade como a de hoje, de sobrevoar a região e ver do alto o verde e o respiro que o território indígena entrega ao planeta. Bakatinhaka, meani puten, matkakaten, o munham, mramri meani puka, meani bagrangan meine, mramri meani puka, a coro meine, kute puka, kunikor kagoenka de como é que tenha bao munham tem. Tenho certeza de que essa percepção é a mesma de todos os não indígenas que estão aqui hoje. Yama e malika mane. Kubem kumene boi não liado virama e kujua mario ane. Sem a proteção dos povos indígenas, o cuidado com a floresta e os rios, a crise climática traria eventos ainda mais extremos, de seca e inundações, para toda a população brasileira, sem exceção. Não é me pego crão por candeia que benquene, ongo neia que benquene né. Moia politica tot, ngo ko ngara nakata tungo tamne, me ku neo pequeno bar. Vocês são fundamentais para atingirmos a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Me gane game ayer, mramri, como aben korba cabene bayer, bao pequeno que cadi, ou aben marinho, arek barna anyam go 2030 kam, bani korei, que como eu come baio baboi cadir. Se alguém não compreende essa grandeza, precisa saber que as menores taxas de desmatamento estão nos territórios indígenas, que reúnem 80% de toda a biodiversidade do nosso planeta. Gidame ongu te marikecha beie, ba me amane, me bego kranya pukaka ne mramri, babin kete, me bego kranya pukaka ne mramri, bira mreku nibik proine, pura ngo me teme kwe me kunika mak prondian. Vocês nos ensinam a preservar e produzir, tirar o sustento da terra sem destruí-la. Me gane game ayer, aja peimete uma menina meio mui, ba ma kam ami muia kremka de bit kret kute o ami o jua meine a mu ba bike que tomono me gane game ayer, mari mai kumene. Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta. Kamgeja mea neie meja pei mea pia amka de meja pei nya yani kube mramri kumrengi da guai mari tei na ova bigno lokene mea neie bicabendra anen. E estamos trabalhando nesse sentido, demarcando e homologando terras. Kamne baie yanka jinja pei ni monone e ale pukaya ka krampina itenoka jiri oi mono nya. Retirando não indígenas e combatendo o crime organizado em processos bem-sucedidos de destruição dos territórios. Kamne kube menyo pukaka kumechamba kajija peine e o pei kumrenyo kube temenyo puka kreka pei punu banha ket kajiba e já pei temia. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas. E é marimai kumren a choy kam tei kam kraptina a ne kam mramri ya me abego kranyo piog me abego kran piam kaji a choy kam kuraja kumaira a. Sempre enfrentando os desafios que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Kamgeja na yana ankam gume baye kangonya ba monokam gume aben maga yane aben kugakonyen kumar inari aben moya yane kumar. E vale lembrar, não fazemos mais do que garantir o que prevê na Constituição.
Bahia mesmo lembra. Mas me banho pi o ya batalha de constituição ya por muito da Bahia penitência e é culpar e pega de queda. Sabemos que muitas vezes o tempo das coisas é mais lento do que a vontade, as de vocês e as nossas. Mas boia camaro banhangua Bahia marimei gida guababe ambut kene gida guababe angatia pe neka guai Bahia moia mikangonya ia moia mikangonya megado aí gume banho Bahia moia mikangonya gida guai marina onen. Mas olhamos para o mesmo rumo, temos o mesmo propósito e a certeza de que o Brasil que queremos e de que estamos construindo respeita e valoriza nossos povos originários. Aben kone kume badi marijad, aben kone kume barine, mas aben korba é moia ni peka de arama me kraine. Gida kume araki ao monge me banho pukani de Brasil nya, ka kube kame me ayapia ame, me bego kre kuni apia ame, me kon kangoge me teine o marimeja. Companheiros e companheiras, Vinho bikwa kuni. parece pouco, Kute ngrida pra. mas em 525 anos é a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo o ministério, é a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo a FUNAI e é a primeira vez que a gente tem um indígena dirigindo a saúde do povo indígena. Na abrebe kubelele totogbe a metare memba panrai mene nonoa rai mena peni yukli na katinhaka kubengo krekube me akadi kube ministra dos povos indígenas a katinhaka kubengo krekube me akadi na presidente caminho amu kubengo kreva de kube benadjure secretário ka benadjure ne saúde onde demanda minha malinha. Os que reclamam que os indígenas têm muita terra no Brasil, o equivalente a 14% do território nacional, já me coi com o marica bebe go cre alamo pucarati alane pucar com 14% nem bebe go cre pinhão já nem me co inali além de mon. não deve se esquecer que um dia os indígenas tinham todos 100% do território nacional. Me kutan kabenia geme kuma mana bri me bego cre pucar ne birinha abre be me atum kam kuben o ya baqueta. Que, portanto, vocês têm direito de reivindicar, de brigar e de conquistar quantas terras for necessárias para a gente manter o povo indígena, a sua cultura e a sua tradição. Viva o povo indígena brasileiro! Kam kita kami pucar kagoina a mim pucar kagoina ge kumai kutan kumai até ona kadina ne ya me kama de marimbe me bego create nyane me bamane kame ama. Convidamos